Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estamos aqui com o Dr. Matheus, da Defensoria Médica do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Tudo bem, Dr. Matheus? Tudo bem, doutor Rodrigo. Um prazer estar com o senhor mais uma vez e muito obrigado pela oportunidade. Beleza, hoje vamos conversar sobre consentimento informado, né? É um tema bem polêmico, não pelas regras, mas pelas exceções, né? E isso justamente. Você tem que estar muito ligado para não ter problema. Vamos lá falar sobre o consentimento informado, Dr. Matheus. O que é o consentimento informado, em que situações ele deve ser aplicado? Bom, doutor, o consentimento informado, ao bem da verdade, inclusive, essa terminologia ela é extensa. Né? Ela é um guarda-chuva para diversos desmembramentos sobre o tema. E o consentimento informado nada mais, nada menos do que tecer ao paciente, né, e a todos os envolvidos o máximo de esclarecimentos em relação a ônus e bônus, riscos, né, benesses relacionadas a um determinado procedimento, a uma determinada conduta terapêutica, a uma determinada medida que seja aplicada em relação ao paciente. É muito mais em linhas gerais, né, não me valendo do contexto doutrinário especificamente, mas trazendo realmente um entendimento ainda mais coloquial, ainda mais fácil para se observar o consentimento informado como uma via de esclarecimento. É praticamente o que a gente tem à luz do Código de Defesa do Consumidor, salvo engano, artigo 6º, inciso 6 do Código de Defesa do Consumidor, onde tem os preceitos basilares, né? Porque a relação médico-paciente, ela se faz também de uma relação consumerista, muitas das vezes, principalmente na esfera privada, na esfera particular. Então, a gente tem, na verdade, exatamente nesse contexto legal, o dever de informar o paciente a tudo que está sendo submetido, a tudo que pode ser submetido, para que também respeite as diretrizes de autonomia da vontade do paciente. Perfeito. Isso que o senhor está falando é o filé, é o ambulatório, é o paciente internado eletivamente. Agora vamos para os problemas. Vamos. Vamos lá, pronto-socorro, por exemplo. O paciente está inconsciente e precisa fazer um determinado procedimento. E caso não seja feito esse determinado procedimento, ele pode evoluir ou para uma sequela ou para um evento fatal. É necessário o consentimento informado da família? Vamos lá, é isso que eu ia lhe perguntar. A primeira pergunta que eu ia lhe fazer para poder me subsidiar uma justificativa era: ele tem acompanhante, ele tem representante legal naquela oportunidade? Tem, mas ele está numa situação de risco de vida e está inconsciente, não pode responder por si. Perfeito. O profissional médico ele tem total autonomia baseada nos seus preceitos e direitos previstos no capítulo 1 e 2 do Código de Ética Médica, inclusive, ou seja, mais uma vez um olhar, doutor, que eu trago, inclusive, de que o Código de Ética Médica ele não é alvo tão somente de responsabilizações, vedações, punições. Ele é um código que muito mais esclarece, inclusive tem 2 grandes capítulos baseados em direitos e preceitos da atividade médica, e dentre eles, se eu não me engano, o inciso 8 do capítulo 1º fala exatamente da impossibilidade do médico renunciar à sua autonomia. Renunciar, na verdade, à sua autonomia profissional sob qualquer pretexto, em cima de qualquer pretexto. Então, numa situação como essa, eu utilizaria, doutor, como artifício legal de fundamentação que o médico poderia tomar a conduta mais pertinente para salvaguardar a vida daquele paciente, independente da anuência dos pares, dos familiares ou até mesmo do próprio paciente, uma vez que não se encontra em capacidade para tanto, certo? Isso numa causa reversível, né? Mas Isso. digamos que seja uma causa irreversível. Para prolongar a vida do paciente. Nessas situações, você pode obter o consentimento informado da família para não investir num prolongamento artificial da vida que possa trazer um certo, digamos que, sofrimento ao paciente. Pronto, a gente está falando, adentrando inclusive num tema muito interessante, doutor, que é o tema da paliação propriamente dita, né? Todos os métodos paliativos que podem possibilitar justamente essa postergação ou até mesmo um alívio da dor, né, do impacto daquele paciente, enfim, uma tentativa de melhor condução daquele fato irreversível. Ao bem da verdade, doutor, e isso até diverge do contexto que na normativa, no ordenamento jurídico brasileiro não é tratado, que é a eutanásia. É totalmente diferente, eu acho que vale a pena ressaltar isso, né? No momento em que a gente obtém da família um certo respeito à abdicação de alguns determinados utensílios ali. Não é eutanásia, né? É ortotanásia. Ortotanásia, perdão, isso mesmo. Da ortotanásia, né? A gente na verdade está falando de alguns dilemas que são importantes a gente ter essa observação em separado, né? Para que a gente não se confunda. Porque essa abdicação desses tipos de métodos, justamente vinculados à ortotanásia, nesse contexto,
é totalmente permitido. Se utilizaria e tem uns dilemas normativos do consentimento formado da família, porque na verdade muitas vezes é até da própria família que vem essa provocação, para que o profissional médico ele possa se utilizar dessas abdicações, vislumbrando um melhor descanso para o paciente. Mas isso só em casos assim que não tem a reversão, né? Isso, Agora, por exemplo, o paciente estiver infartando, está inconsciente, e você tem condições de reverter isso através do cateterismo, mas a família mesmo assim não quer, você tem a obrigação legal e ética de salvar aquela vida, né? Justamente. E o próprio artigo 22, doutor, que é o mesmo artigo que ele exige que é vedado ao médico deixar de obter consentimento do paciente em relação à medida terapêutica que seja tomada, ele traz uma seção expressa ao seu final, indicando que é salvo em iminência de morte. Então, em casos de reversibilidade, de potencialidade de uma melhor intervenção naquela assistência, de modo a gerar uma sobrevida àquele paciente, o profissional médico pode transpassar por cima do consentimento formado ou obtê-lo de maneira verbal. Perfeito. A gente estava discutindo 2 casinhos antes de começar aqui a gravação do podcast, né? Que são 2 casos interessantes em relação à doula. Isso. Na assistência ao parto, em relação à transfusão, hemotransfusão em paciente testemunha de Jeová. Vamos começar com a doula. Pronto. Que tem sido uma coisa muito comum na área da obstetrícia, né? Principalmente na assistência privada, né? Justo. A função da doula, né, em particular, ela é muito mais uma assistência subjetiva vinculada à paciente, né, à gestante especificamente, e aos seus familiares diretamente, não interferindo no contexto clínico, efetivamente, quer seja do profissional médico, da enfermeira obstétrica, né, do técnico de enfermagem. Ela tenta, na verdade, ficar vinculado muito mais ao emocional, à atividade própria da paciente. Mas a doula tem uma importância ainda maior, uma vez que ela tem um dos mecanismos de muita utilidade no trabalho, que é o plano de parto. Quando ela elabora o plano de parto, que justamente é uma diretriz antecipada da vontade da gestante, do que ela permite e não permite que seja feito, por exemplo, está vedado expressamente cesariana, não permite o uso de ocitocina, não aceita misoprostol, né? São métodos que ali são utilizados para uma melhor condução do trabalho de parto em vias vaginais ou até mesmo para a utilização na cesariana. Essas preconizações são respeitadas até tal ponto. O profissional médico, a partir do acesso ao plano de parto, é interessante que ele respeite as diretrizes antecipadas da vontade da paciente. Entretanto, contudo, todavia, quando se chega ao encaminhamento de uma situação grave, de uma situação de constatação de uma bradicardia, um possível sofrimento fetal, deslocamento prematuro de placenta, de placenta, né? justo, que evolui com sofrimento fetal, justo, evolui com sofrimento fetal. Com essas medidas, na verdade, em situações emergenciais, o profissional médico tem o direito e o dever de transpassar as autonomias da vontade da paciente e agir em prol do respeito ao binômio, né? Porque aí a gente não fala mais só da vontade da gestante. A gente está falando, na verdade, de uma preconização basilar da formação médica, que é a garantia do binômio, né, da vida. Perfeito. Então, digamos que tem um descolamento prematuro de placenta, um sangramento vaginal, o médico faz lá a ausculta e tem uma bradicardia importante e a gestante mesmo assim diga, não quero fazer cesariana. Mesmo assim, o médico tem autoridade para perpassar pela vontade da paciente e fazer para salvar o feto. Com certeza, doutor. Até porque a própria vida dela está em risco ali, né? No momento em que não só o feto está nessa condição, como é que eu posso dizer, uma condição de sofrimento propriamente dito, como pode ter desmembramentos, né? Desdobramentos em relação à própria saúde da paciente, Sim. né? Então é algo que o profissional médico pode transpassar esse contexto. Mas assim, mais uma vez, é interessante... Tem que ser bem justificado. Isso, é interessante que se respeite, né, ao máximo as diretrizes da vontade, mas no momento em que se chega a situações de urgência, em que a priorização é do salvamento do binômio, até mesmo, né, da bifurcação entendida pela própria literatura médica, né, pela própria normativa, o profissional médico tem o direito de agir e, na verdade, é interessante que ele haja e depois, em sede de prontuário, justifique por que da tomada de determinada medida em relação àquela intervenção imediata diante da potencialidade do risco ou da iminência de morte. Eu creio que para o senhor e para o doutor Diego, por exemplo, que é da esfera criminal, é mais fácil defender um médico que fez além do que deveria do que um que fez aquém, né? Justo. Quando fez aquém, doutor Rodrigo, é uma dificuldade para que a gente constate, na verdade, até justifique de maneira robusta, assim, o porquê que efetivamente se abdicou daquela determinada conduta. Muitas vezes, até já, por incrível que pareça, a gente já chegou, né, a se debruçar sobre casos em que a justificativa vinha, inclusive, de um pedido familiar.
Existia um pedido familiar de dizer, não, por favor, não tome determinada medida, não. E o profissional, ou então, dê alta a esse paciente, por favor, porque a gente já está cansado, certo? De vivenciar essa situação, já sabe que é uma situação irreversível, sabe? E o profissional médico seguir esse contexto subjetivo do pedido da família e não se debruçar sobre o registro do prontuário médico em relação a essas informações. O profissional médico tem que fazer aquilo que ele acha correto e cientificamente plausível, né? E não opinião de terceiros que não têm capacitação técnica para tomar decisões como essa. Né? Justamente. E ainda que tenha capacitação técnica, doutor, porque às vezes tem um profissional de saúde ou outro que chega para tentar, na verdade, auxiliar ou até mesmo atrapalhar uma determinada prestação de serviços, mas que aquele médico plantonista, aquela médica plantonista, tenha em sua própria autonomia, né, ou até mesmo recorrendo ao colega de plantão, caso queira, para tomar uma decisão, vamos dizer assim, colegiada em relação a determinada conduta, um amparo legal em base na literatura, com base na cientificamente reconhecida, né, por base na medicina baseada em evidências, por exemplo, mas desde que seja de maneira resguardada e bem fundamentada. Perfeito. Agora vamos falar da segunda pimentinha aqui do assunto, que é o testemunho de Jeová, transfusão de sangue. Por exemplo, digamos um exemplo hipotético, né? Eu entendo que se, por exemplo, ele disser que se ele deixar isso expressamente, se ele deixar isso por escrito, expresso, de que não quer ser transfundido caso necessite transfusão, acho que, não sei, isso deve ser respeitado, né? Mas se ele não disser e ele não tiver mais consciência, não tiver como dizer o que é melhor para ele ou não, e aí como é que faz nessa situação? Se a família disser que não é para fazer, não faz. Eu acho que deve se assemelhar à questão do que a gente falou agora há pouco, né? Não sei. Isso, vamos lá. Vamos lá. É um tema, doutor, que, como eu lhe disse, inclusive, mais uma vez, eu trago uma ressalva, mas não como forma de escusar de responsabilidade de resposta, mas sim como para tentar, na verdade, trazer ao público-alvo, né, aos profissionais médicos do Estado, que é um tema complexo a ser analisado caso a caso, porque o próprio judiciário ele ainda analisa caso a caso. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, eles hesitaram em tomar um posicionamento de unanimidade por conta realmente da discricionalidade de cada um dos casos. Mas, em linhas gerais, se assemelha. A conduta a ser tomada, na verdade, se assemelha às condutas praticadas em relação aos outros casos, diante da impossibilidade de obtenção de alguma outra modalidade de consentimento, quer seja por parte de familiares ou até mesmo por parte do próprio paciente, que não deixou expresso uma diretriz de vontade, não, mas o vizinho disse que ele tinha dito isso, mas não tem isso expresso, documentado, aquele profissional médico não deve abdicar de sua autonomia profissional, né, da sua livre consciência, na verdade, para a tomada da melhor medida visando salvaguardar a vida do paciente. Agora, em um contexto em que se pode obter essa informação, até mesmo do próprio paciente, antes do estado do agravamento, ou de familiares, né, que efetivamente comprovem aquele lastro de posicionamento, ao profissional médico, caso venha se abdicar de determinadas condutas, deve ser utilizado o prontuário médico como um amparo de justificativas, de menção expressa a por que deixou de tomar determinada conduta, por que na verdade se seguiu uma conduta ainda mais diversa, mas que pelo menos tenha um resultado aproximado em relação ao que se buscava para tentar salvaguardar ou reverter o quadro do paciente. Então, vamos lá, vamos colocar de forma prática. Então, digamos que um sujeito de testemunha de Jeová levou uma facada, foi feita uma reposição volêmica com cristalóide, ressuscitaram ele, mas ele está entubado, inconsciente, sem condições de responder e precisa fazer transfusão de sangue. Mas ele em nenhum momento manifestou a vontade de que não queria que fosse feita transfusão de sangue, não tem nenhum documento nem nada, mas a família diz, não, ele é testemunha de Jeová e não é para fazer transfusão de sangue. Deve ser respeitada a vontade da família, ou como você não tem a expressa vontade do paciente, você deve agir e tentar salvá-lo. Uma causa potencialmente irreversível. Não estou falando de um câncer. Sim. Câncer, o paciente está inconsciente, tem metástases e tal, aí tudo bem, você pede o consentimento da família porque é uma coisa irreversível, mas não é uma coisa potencialmente irreversível como essa da facada. Doutor, em vias e até abdicado do entendimento jurisprudencial, do entendimento que vem sendo consolidado no Poder Judiciário,
né, numa opinião técnica da esfera ética profissional, que é a posição que eu posso trazer para o senhor, eu entendo que sim, deve ser tomada a medida de assistência vislumbrando salvaguardar a vida do paciente, porque a medicina, na verdade, tem como diretriz justamente a preservação da saúde e da vida do paciente. Eu acho que a todo tempo, tanto o Código de Ética Médica como qualquer diretriz de resolução, né, e resolução do Conselho Federal de Medicina está direcionada a sim, respeitar a autonomia do paciente, né, as diretrizes de autonomia da vontade, mas prioritariamente salvaguardar a vida e a saúde do paciente. E aí a gente entra, inclusive, em um tema até interessante, doutor, porque esse apontamento do senhor me traz uma provocação, né? Até onde vai a autonomia da vontade do paciente? Vai de modo a interferir efetivamente na prática médica? Né, de uma maneira, na verdade, porque está restrito ao que o paciente gostaria que fosse feito com ele, no caso de reversibilidade, na minha visão, na verdade, o profissional médico tem preceitos fundamentais e direitos e obrigações, inclusive, no estrito cumprimento do dever legal, né, que é uma questão, inclusive, que atinge o direito penal, por exemplo, que na sua função ali, incumbido daquela função de salvaguardar a vida do paciente, ele pode transpassar todo e qualquer outro limite, desde que seja devidamente justificado a possibilidade de reversão ou a compatibilidade daquela medida terapêutica em relação à reversão daquele quadro clínico. Então eu acho que é importante a gente trazer para os profissionais médicos esse conforto, né, em relação à possibilidade de tomadas de condutas justificadas, desde que sejam, o que a gente chama no direito, última ratio, né, última alternativa, vislumbrando uma justificativa de salvaguardar a vida do paciente, desde que devidamente fundamentado em sede de prontuário médico, tendo obtido o consentimento. É diferente. O consentimento e autorização é diferente. Certo? O consentimento informado no sentido de, quer seja de maneira verbal ou por escrito, a depender do índice de urgência daquela situação, dos familiares ou do próprio paciente, né, como a gente já trouxe aqui, em situações de paciente inconsciente, dos familiares prioritariamente, né, se possível, ainda que de maneira verbal, mas dando prioridade ao profissional médico a salvaguardar a vida do paciente e depois registrar toda e qualquer informação obtida durante aquele lastro de assistência em sede de prontuário médico. Perfeito. Então, nesse caso da facada, o cara ainda não ficou inconsciente, mas se o cara disser, doutor, eu sou testemunha de Jeová, por favor, não faça transfusão de sangue. Aí você pode respeitar à vontade. Pode respeitar e tentar, na verdade, algumas outras medidas alternativas, né? Que sejam menos. Isso. E aí, como ele fez esse consentimento verbal, você coloca ao final do atendimento, no registro prontuário, que ele fez o consentimento verbal. E se você tiver uma testemunha, melhor ainda. Né? Isso, aí é você interessante. Coloca o nome da testemunha, né? Isso, é interessante o senhor referir isso, porque muitas vezes até o paciente pode não estar efetivamente acompanhado. Mas existem outros profissionais de saúde naquela oportunidade que conseguem comparecer e comprovar aquela situação. É interessante, seja trazido à tona. Mas se tiver uma enfermeira ali do teu lado, a enfermeira escutou e você registra o paciente, fulano de tal. Na presença Na presença do enfermeiro tal, falou que era testemunha de Jeová e que não queria que fizesse hemotransfusão, visando respeitar a autonomia dele. Vamos optar por fazer um tratamento alternativo que não é o melhor cientificamente para ele, mas respeitando a autonomia do paciente. Afinal, a gente tem que respeitar a autonomia das pessoas. Justo. É por isso que é importante, doutor. Individual, né? Justo. É isso que, na verdade, a gente, em nenhum momento, quando a gente traz esse tema, a gente quer afastar ou dizer profissional médico, né? Médico, médica do estado de Pernambuco, se utilize, na verdade, dessas justificativas para transpassar a vontade do paciente. Não. É aquela questão que a gente trouxe aqui desde o início, doutor. As diretrizes de autonomia da vontade do paciente têm que ser respeitadas de maneira prioritária, certo? Mas, em não havendo a possibilidade de se respeitar por conta de risco iminente de morte ou qualquer situação adversa que venha colocar qualquer outro contexto em risco, o profissional médico tem uma fundamentação também principiológica, também de direitos próprios para a tomada de decisão. Perfeito. Eu acho que foi bem esclarecedor esse nosso podcast. Doutor Matheus, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Na verdade, doutor, eu acho que o que eu tenho é muito mais agradecer ao senhor mais uma vez por toda essa oportunidade de falar para o público médico do estado de Pernambuco e, além de conscientizá-los, na verdade, nos colocar à disposição, efetivamente, para recebê-los caso seja necessário, para qualquer tipo de esclarecimento, de uma forma, doutor, que eu tenho até preconizado no âmbito da própria defensoria, aprendendo com os pares que divido o espaço da defensoria, que é a advocacia preventiva.
muitas vezes nós deixamos de lado na esfera ética profissional a potencialidade de uma conversa, de uma consultoria, de uma orientação prévia a determinadas situações, porque muitas vezes não temos nem a oportunidade, né? A gente se depara com o fato e depois de maneira repressiva é que vai buscar uma assistência. Mas eu acho que é importantíssimo a gente recorrer a esse contexto, doutor, por quê? Uma das formas atreladas a esse conteúdo do podcast, que pode ser muito bem utilizado na advocacia preventiva recomenda-se que todo profissional médico de âmbito particular ou público, ele possa utilizar, na verdade, de um TCLE, de um termo de consentimento livre esclarecido próprio, alheio, independente da esfera hospitalar. Porque muitas vezes o da esfera hospitalar, da clínica em particular, são genéricos, certo? Mas aquele profissional médico, por exemplo, em vias de cirurgia, né, um profissional médico adstrito à obstetrícia, adstrito à cirurgia geral, adstrito à cirurgia plástica, mesmo que venha a utilizar de um aparato administrativo de uma unidade de saúde, é importantíssimo que também tenha o seu próprio termo. Sim. Para obtenção e coleta na esfera administrativa. Para aquele procedimento. Isso, para aquele procedimento. Porque quando não possível de obter na via eletiva ambulatorial, ainda que em sede de urgência e emergência, ainda que seja submetido por uma assinatura, um reconhecimento de um paciente, de um representante legal do paciente, mas é de grande valia cada profissional médico portar o seu termo de maneira complementar, porque isso é muito discutido ainda no âmbito ético profissional. Perfeito. Se você, colega médico associado, tiver alguma dúvida e precisar até de uma ajuda na elaboração desse TCLE, né? Isso. Procure a nossa defensoria na pessoa do Dr. Matheus, né, doutor? Perfeito, doutor. Estamos à disposição. Perfeito. Vamos lá, então, falar sobre o preenchimento do atestado de óbito, né? Isso. É um tema de grande relevância, né, doutor? A gente tem sido muito provocado no âmbito da Defensoria Médica em relação a essa questão do preenchimento desde a DO, né? Principalmente se o médico é obrigado ou não a preencher, né, a declaração de óbito de paciente que ele não assistiu. Isso. Antes do evento. Existem várias... É um tema complexo, é um tema vasto, assim, para vários apontamentos, mas como o senhor bem trouxe, realmente a gente tem, na verdade, uma questão de limitação de competência, né? Existe, na verdade, um manual, propriamente dito, norteador, que é o manual de declaração de óbito. Ele foi editado pelo Ministério da Saúde, se eu não me engano, a última versão foi a 9ª edição, atualizada em 2017 e 2018. Onde ele traz, e aí por isso que eu utilizo como referência bibliográfica desse nosso podcast, várias situações. Ele, na verdade, tem um ponto até interessante que ele diz assim, respondendo aos principais questionamentos. E ele traz uma variedade de situações. Então, o que é que eu digo mais uma vez em relação à competência? Se o médico assistiu aquele paciente e ainda assim não tem a efetiva concretude do que levou aquele evento adverso, aquele fator do falecimento, ele já tem por si só a possibilidade de um encaminhamento daquele corpo, né, para o SVO, independente da anuência familiar, né? Quanto mais aquele médico que não assistiu. E por SVO em casos assim que você não tem elementos de violência, né, externa, né? Justo. Se tiver um elemento de violência externa, por exemplo, uma equimose periorbital. Isso. Aí o mais interessante é encaminhar para o IML. Por IML diretamente, né, doutor? Isso mesmo, é importante trazer essa referência. Essa questão é muito interessante porque também tem muitos colegas que se sentem inseguros até mesmo quando tem elementos para preencher uma declaração de óbito, como por exemplo, o médico que trabalha na UPA. Aí você atende um paciente que é hipertenso, diabético, que se queixa de uma dor no peito, você faz um eletro, tá lá um supra-DST, tem aumento de troponina, e aí às vezes o paciente vem a evoluir para o óbito e ele se sente um pouco inseguro em emitir um atestado, mas como ele tem elementos que justifiquem aquele evento fatal, ele em tese ele pode preencher sim o atestado de óbito mesmo que ele não seja um médico assistente do paciente. Com certeza, é isso que é importante a gente deixar claro mesmo, doutor, porque não é o fato de ter a possibilidade, a faculdade de, mesmo tendo os elementos necessários, recorrer a um serviço especializado que possa utilizar, na verdade, especializado no sentido de utilizar de maiores artifícios, né, para a definição da causa mortis, que a gente venha se escusar, né, efetivamente, da responsabilidade. Não, existindo elementos suficientes, nós recomendamos que prioritariamente o médico recorra ao preenchimento do DO e consequentemente, que se converta em atestado de óbito, né? Mas em caso de qualquer tipo de insegurança, também se tem essa possibilidade, é importante deixar, na verdade, à disposição do médico
de modo que ele consiga, na verdade, se aproximar à realidade fática, né, daquela situação, ao invés de apontar algum tipo de elemento ou de entendimento a partir de uma leitura retroativa do prontuário, tão somente para cumprir o papel de preencher uma DO. Perfeito. Isso aí que a gente está falando se serve para resolver 90% dos casos, 95%, mas sempre tem aqueles casos que são fogem um pouco da curva, né? Isso, Como, por exemplo, um caso que o senhor comentou antes de começarmos a gravação desse podcast sobre o médico do SAMU que foi fazer um atendimento pré-hospitalar, né? Levou o paciente para a UPA e no meio do caminho o paciente morreu. E aí quem é a responsabilidade de encaminhar para o SVO? É o médico do SAMU ou o médico da UPA? Enfim, tem várias particularidades que seria interessante o senhor dar uma pincelada nelas para os colegas terem uma melhor noção do que fazer quando algo semelhante acontecer com eles. Excelente, doutor. Vou partindo desse caso que o senhor já levantou a bola para mim, né, em relação à situação em especial de um caso concreto que eu cheguei a orientar, vamos dizer assim, com a devida anonimização em relação aos envolvidos. Nós temos, no âmbito do Manual de Declaração de Óbito, uma orientação de possibilidade da própria equipe do SAMU encaminhar efetivamente esse paciente para um contexto de SVO, para uma melhor apuração em relação à situação fática, já que o óbito aconteceu durante a assistência, né, de certa forma encaminhada até a unidade hospitalar. Mas, em não havendo essa possibilidade, por conta realmente que não é algo tão bem praticado no âmbito das unidades de pronto atendimento, perdão, nas unidades do SAMU, né, no serviço daqui do estado em si, nós também podemos recorrer ao profissional médico que está na porta, né, da unidade, que está no âmbito de uma urgência e emergência, para fazer essa guia de encaminhamento, trazendo os relatos e o apontamento expresso no âmbito da DO de que as informações que foram colhidas naquela oportunidade dizem respeito a uma análise preliminar daquele paciente, daquele falecido, como também de informações subsidiadas pela equipe que o assistiu, ainda em vida, em um momento de gravidade, em um momento de intercorrência. Eu acho que é importante a gente fazer essa menção no âmbito do DO, ainda que muitas vezes de maneira complementar, porque o DO ele é bem específico, né? Ele é realmente uma declaração onde você tem campos a preencher. Mas ainda que a gente tenha que fazer algum tipo de vídeo e considerações complementares, é importante a gente sempre indicar de onde está sendo extraída aquela informação, de modo a enriquecer ainda mais a guia de encaminhamento para que o profissional do médico legista que venha receber aquele falecido para uma melhor autópsia, né, para uma melhor avaliação, possa ter uma concretude de informações melhores. Um outro caso que eu também acho interessante que o senhor explane, o que é que o senhor vislumbra que ser o procedimento mais correto é, por exemplo, um paciente que morre em casa e a casa dessa pessoa está no âmbito do PSF, mas o médico do PSF nunca assistiu essa pessoa. Quem é que deve encaminhar para o SVO? É o médico do SAMU que vem verificar o óbito ou o médico do PSF? Se acontecer de noite, por exemplo, nessas situações, como é que o médico deve proceder? Perfeito. Isso foi também alvo de questionamento, doutor, de médicos que militam dia a dia dos PSFs, né, distribuídos pela cidade. E é interessante porque essa responsabilidade ela pode ser de qualquer dos dois profissionais, né? Existe uma dicotomia a ser observada. Tanto o profissional pode sim assumir um fato de avaliar o histórico do paciente no âmbito da unidade, ainda que não tenha atendido diretamente, né, para preencher a DO, caso se sinta confortável, né, para tanto, como ele pode, na verdade, tanto o profissional do SAMU quanto o profissional do próprio PSF, encaminhar esse paciente para uma melhor apuração no âmbito do SVO, que é o mais recomendado, principalmente quando há inexistência de uma assistência direta a esse paciente, né? Até porque, doutor, em muitos casos de óbito familiar, né, óbito em ambiente familiar, em ambiente domiciliar, se tem uma complexidade, né? Se avalia, na verdade, se aquele óbito realmente foi por causa natural ou por algum tipo de utilização de artifícios outros,
o que faz com que minhas orientações para esses tipos de profissionais sempre sejam direcionadas ao encaminhamento ao médico legista competente, para que possa se dividir. Ah, Matheus, mas naquela oportunidade, quando eu cheguei para avaliar, eu identifiquei que o paciente estava em condições tais e quais que me subsidiavam um entendimento de que ele já vinha convalescendo, já vinha num estado de paliação, por exemplo, e realmente não tinha outra possibilidade aparente de vislumbrar aquele tipo de declaração de óbito, aquele tipo de constatação de óbito. A família me pediu que não encaminhasse por IML, não encaminhasse por SVO, que fosse algo mais célere. Tudo bem, a gente entende essa subjetividade, a gente entende, na verdade, que existem alguns elementos visíveis que possibilitam que qualquer profissional médico tenha a competência de lavrar ou efetiva declaração de óbito e constatar aquele óbito. Mas, em havendo a possibilidade de buscar um órgão de garantia, um segmento de garantia, de melhor apuração sobre aquela situação, um tanto melhor, sabe, doutor? Porque a gente também se escusa um pouco de uma responsabilidade subjetiva. Por exemplo, os profissionais médicos que atestam, né, e a gente já viu, inclusive, já tivemos casos no âmbito do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, que foi levado até o Conselho Federal, de casos em que médicos amigos, médicos da família vieram e atestaram o óbito, e depois, numa segunda oportunidade, foi-se constatado que o óbito, na verdade, numa exumação, em um contexto maior, no viés judicial, inclusive, foi-se constatado que ali tinha um envenenamento, que ali tinha, na verdade, algum outro artifício que foi utilizado, que desconsiderava toda a causa natural indicada no âmbito do DO e do atestado de óbito. Então são questões que parecem um caso de novela, parecem um caso de filme, né, por conta da subjetividade da situação, mas que deve, na verdade, mais uma vez, trazer para o profissional médico a devida garantia, de deixar de não ser escusado da responsabilidade, mas sim subsidiar ao máximo aquele médico legista para utilizar dos artigos. Essa situação pode não apenas ser acusado de uma má prática médica, como de cumplicidade, né? Cumplicidade, justo, é uma situação muito complexa e arriscada. Né? Ou não, você estava cúmplice, ganhou alguma coisa por fora para encobrir um crime, é perigoso. Se envolve em uma situação que não tem a necessidade, podendo se utilizar de um artifício que a própria norma permite para garantir uma segurança à sua prática médica e também às condições mais aproximadas ainda da realidade do paciente. Outra coisa, fazendo o caminho inverso, se você tem elementos para preencher o atestado de óbito em segurança e você se recusa, mesmo sendo médico assistente, você também pode sofrer sanções na esfera civil, penal ou não? Na esfera ética, principalmente, doutor, o que acaba resvalando, né, e possibilitando a responsabilização em outras esferas. Porque tendo subsídios e sendo médico assistente, na verdade, é uma negativa de uma prática de um ato médico privativo, né? Então, de toda forma, pode levar à responsabilização, sim, na esfera ética profissional. Envolve aquela parte do Código de Ética Médica em relação a documentos. Né? Documentos, isso. Se eu não me engano, do artigo 108 em diante do Código. Que você tem obrigatoriedade de fornecer os documentos. Isso, ao máximo de documentos. Isso. A partir de formalizações do atendimento prestado ao paciente. Entendi. Então, tem que tomar cuidado com os dois lados, né? Isso. Em preencher quando não existe elementos para preencher e não preencher quando tem elementos para preencher. Você pode se prejudicar dos dois lados. Justamente. E, doutor Rodrigo, se o senhor me permitir, tem um assunto que me veio à mente agora, que inclusive foi uma oportunidade que eu tive de explanar e de responder a um questionamento de uma colega médica, né? No âmbito de uma palestra pontual que eu tive a oportunidade de dividir a mesa com advogados muito responsáveis, inclusive minhas referências na área do direito médico. E qual foi a pergunta em pontual, Matheus? DO pode ser retificada? Atestado médico pode ser retificado? Atestado de óbito pode ser retificado? Eu acho que pode. O senhor acha que pode? Eu acho. Em que circunstância? Aí eu vou complementar essa pergunta. Eu acho que na circunstância daquela parte da causa de óbito, as consequências. Isso. Veja, é interessante essa pergunta. Porque por que quando acontece um óbito, até de um familiar, de uma pessoa próxima, você recebe o atestado de óbito, a primeira coisa que o rapaz da funerária, a moça da funerária pede para você fazer é convalide os dados, porque se tiver alguma coisa errada, o tempo de corrigir é agora. Sabe por quê, doutor? Porque, na verdade, existe a oportunidade de retificação de qualquer dos dados do prontuário, da declaração de óbito do atestado, desde que aquele documento não seja efetivamente levado a termo para o livro central de registros de óbito, intitulado pelo cartório de registro civil. Sabe? Isso é quanto tempo?
geralmente isso acontece, na verdade, de maneira automática. Quando você se encaminha, por exemplo, preencheu uma DO, encaminhei para o cartório vai lavrar o atestado, em tese ele dali já levou para o termo do registro, certo? Então o que nós sugerimos é que, em caso de identificação de algum tipo de necessidade de reajuste, de preferência o quanto antes do efetivo emissão do atestado de óbito, melhor. Se em caso de emissão do atestado de óbito, ainda assim procure o cartório de registro civil responsável para verificar se houve alguma lacuna de tempo para a operacionalização desse registro ao livro central de óbitos, de casos de óbitos. Em havendo já esse tipo de completude de procedimentos, você não teve uma lacuna de tempo, porque não tem um tempo determinado, né? O cartório, na verdade, era para fazer de maneira automática e comunicar diretamente à Receita Federal assim que lavrasse o atestado de óbito. Em havendo qualquer tipo de dificuldade nesse processo, porque já foi lavrado a termo aquela situação só no âmbito judicial. Eu pensei na situação tipo assim, às vezes um paciente que você assiste não tem um diagnóstico porque o exame e o resultado ainda não ficou pronto, aí o paciente entra em óbito. E aí você faz aquele encadeamento de consequências, né? Foi uma infecção pulmonar que evoluiu para um choque séptico, não sei o quê, e depois chega o resultado do exame, você pensa, eita, pode ter sido que isso foi a causa do óbito, eu queria mudar porque ele teve um AVC hemorrágico, então deve ter sido uma hipertensão intracraniana. Eu pensei nesse contexto, sabe? Sim, sim. Nesse contexto, na verdade, doutor, a depender do lastro temporal em que essa informação seja obtida, muito provavelmente vai se resvalar no contexto judicial, né? Uhum. Para uma eventual retificação a partir da subsidiação de elementos pertinentes para tanto. Mas Você pode botar isso no prontuário, por exemplo, que atestou o óbito como infecção pulmonar, mas depois de um mês chegou o exame que dizia que ele tinha isso, para lhe resguardar, né, Com judicialmente. certeza, pode sim. A gente pode utilizar do prontuário como vias de backup, mas que de uma maneira ou de outra não vai prejudicar, né, na lavratura daquele contexto óbito, exceto se a gente tiver ainda naquela oportunidade em que se está havendo o ateste, por isso que digo, né, e chama a atenção dos colegas médicos. É muito importante que a gente se observe o lapso temporal da constatação do óbito, da lavratura do DO, até o encaminhamento posterior à lavratura do atestado de óbito. Esse é o tempo de ouro para que a gente possa providenciar qualquer tipo de retificação ainda na esfera administrativa. Em havendo qualquer tipo de retificação necessidade posterior, somente com validação judicial. Entendi. Então, se for posterior à lavratura, escreva no prontuário de que depois chegou o resultado do exame, que a causa do óbito pode ter sido outra. Justo, como forma de se resguardar, né? Forma de se resguardar. Eu até peguei um outro caso, doutor, só aproveitando mais uma vez o ensejo, que foi até procedido no Hospital do Câncer, esse caso. Chegou uma DO em específico, o médico lavrou uma DO, em que se qualificou, na verdade, um representante da paciente com o endereço da cidade de Olinda, certo? Por quê? Questões de regionalização de responsabilidade de enterro, né? Nós temos, na verdade, uma questão operacional também. E aí depois, quando se exigiu um comprovante de residência desse representante da paciente em relação à cidade de Olinda, ele não dispunha. Ele só tinha de Recife. Então, como o profissional médico deve proceder nessa circunstância? O manual de declaração de óbito, ele trata dessa possibilidade. Existe a necessidade de um cancelamento expresso, porque a declaração de óbito é um documento de fé pública, independente da unidade que o profissional médico estiver exercendo, para que seja lavrado um novo DO com o código registrando o código do anterior que foi cancelado. Para que se possa, na verdade, fazer qualquer tipo de alteração. Então, mais uma vez, eu estou trazendo uma situação prática que foi vivenciada e que eu assisti diretamente, como forma de trazer para o profissional médico, para a profissional médica, possibilidade de situações que ele possa se deparar na prática e como proceder, né, nessa oportunidade, porque, veja, a gente já está falando aqui que não precisa só alterar a causa-morte, como o senhor bem trouxe, de um resultado de exame posterior. Aqui a gente está falando de dado cadastral do familiar envolvido naquela situação. Então pode também ser suscetível de alteração, desde que se siga um rito e um protocolo especial. Perfeito, doutor Matheus. Obrigado aí pela presença nesse podcast. Tem alguma outra coisa que o senhor gostaria de falar? Não, doutor, na verdade é só me colocar à disposição enquanto defensoria médica, enquanto componente da defensoria, não só a mim, como a todos os advogados que acompanhem, de modo a elucidar qualquer questionamento complementar ou situações fáticas que sejam vivenciadas, que fujam desse escopo geral e que precisem de uma atenção devida.
Perfeito, é isso aí, colegas. Tomem muito cuidado no preenchimento do atestado de óbito. Vejam se preenche os critérios para você fornecer esse atestado de óbito. Se não preencher, encaminhe para um serviço de verificação de óbito ou IML, se houver evidência de causa externa, né? E é isso. Qualquer coisa, nos procure aí no Sindicato dos Médicos para qualquer orientação. Isso, obrigado. Um abraço, até a próxima.